Na aula de hoje, a gente vai analisar um poema belíssimo, gente, belíssimo, do Fernando Pessoa, Mar Português. Esse é um poema curto, mas enorme no seu significado. É um dos mais belos textos de Fernando Pessoa. Se bem que é difícil eu definir quais são os mais belos textos, porque, na minha opinião, todos os textos dele são lindos. Mas, enfim, talvez um dos mais conhecidos. E nessa obra ele versa sobre a dor, a coragem e o preço real de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu garanto que essa aula vai mexer com você. Primeiramente, então, eu vou ler o poema na íntegra e depois a gente vai analisar as estrofes e os versos. Vamos lá? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Lindo, né, gente? Vamos agora analisar o poema verso a verso para entender seu significado, ok? Bem, no primeiro verso, quando Fernando Pessoa diz: Ó mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Ele usa uma imagem aqui, ele usa um recurso poético por associação. Vejam, o mar, ele é salgado, contém sal, né? E as lágrimas humanas também são. Então ele aproxima essas duas coisas, o mar que é salgado e as lágrimas humanas. Ele aproxima essas duas ideias para passar justamente a ideia de que aquele mar, e reparem o título do poema, Mar Português. Então aquele mar, ele está misturado, vamos dizer assim, este mar é composto com o sal que vem das lágrimas do povo. Para entender isso, gente, vale lembrar o momento histórico em que esse poema se refere. Então, naquela época, vamos pensar das navegações, século XV, a Europa dependia totalmente das mercadorias vindas do Oriente, certo? Então, pensem, especiarias como pimenta, cravo, canela, seda, tecidos, sei lá, perfumes, tá? Metais, inclusive. Todos esses produtos simplesmente não tinham na Europa. Eles vinham da Índia, da China, das regiões árabes, ali, todo aquele Oriente próximo à Europa Oriental, né? Do lado direito do mapa de quem vê, vamos dizer assim grosseiramente. Né? Tudo vinha por ali. E por que tudo isso era tão importante? Porque essas mercadorias literalmente valiam ouro. Literalmente, tá? Então quem controlasse essas rotas de comércio do Oriente acumulava necessariamente riqueza e poder. Durante séculos, essas rotas eram terrestres. Por quê? Porque é mais seguro fazer por via terrestre, né? Passando ali pelo Oriente Médio. Fazia ligação com a Europa. Mas, quando o Império Otomano começa a se fortalecer, especialmente depois da queda de Constantinopla, então estamos falando de 1450, 1453 ali, tudo muda. Essas rotas terrestres começam a ficar mais caras. Começa a ter taxa, começa a ter pedágio muito alto. Porque elas começam a ser controladas por um único poder político muito forte, que tinha autonomia para cobrar o que quisesse. Essas rotas, portanto, ficavam mais longas e instáveis. E com esse cenário, a Europa começa a se ver dependente, limitada, sem alternativas, vocês entendem? Ela é estrangulada, é tirada aquelas rotas de acesso, daqueles bens todos.
E isso gera uma crise econômica. E isso gera uma necessidade urgente de encontrar uma nova rota para o Oriente, uma nova rota de escape para o mundo. Se por terra agora ficou difícil, a alternativa natural é o quê? Ir por mar, certo? A Europa é costeada ali pelo oceano. Mas, até então, quase nenhum país europeu tinha se aventurado longe nos mares. Eles não tinham tecnologia para isso. Portugal, porém, tinha 3 vantagens naturais. E eu estou dando todo esse contexto para a gente entender onde que o poema está inserido na época dessas navegações. Portugal tem 3 vantagens naturais. Primeiro, a localização geográfica. O país está literalmente na beira do Oceano Atlântico, voltada de cara para o oceano. Então, funciona como uma espécie de porta de saída da Europa para o mar aberto, certo? Segundo, o tamanho do território e a sua política. Então, é um reino pequeno e relativamente estável na época, né? Que tinha um governo centralizado. E com isso ele conseguia investir em projetos mais longos, como escolas de navegação, treinamento de piloto, expedição, financiados tudo pelo Estado. E terceiro, a tradição marítima. Portugal, por estar na costa, já pescava, navegava ali, mas não sem alçar voos muito longos, mais pela costa africana. Já possuía alguns barcos justamente por fazer isso, um pouquinho mais resistentes, entendem? Ao Atlântico. Ou seja, já existia ali um embrião de cultura naval. Então, quando a Europa começa a pensar num plano B, porque as rotas terrestres ficaram sufocadas, e o plano B era o mar, Portugal já estava na frente. E é dentro desse contexto, e aí nós estamos falando talvez já no final do século XV, que Portugal se destaca como o país que aposta tudo nessa virada marítima. Portugal investe na criação de uma verdadeira máquina marítima, gente. São décadas financiando expedições, aprimorando caravelas, treinando pilotos, etc. O país, nesse momento, tenta literalmente desenhar ou redesenhar o mapa do mundo, à medida que navega, empurrando os marinheiros para regiões até então desconhecidas para eles, que antes não tinham nome, certo? Pensem que o mapa era um grande ponto de interrogação para além daquelas fronteiras. É aí que entra o poema. Nesse contexto, vocês percebem? Contexto de expansão e navegação marítima, século XV. Tá? Mas navegação ainda muito nova e arriscada. Os navios eram frágeis, as técnicas de navegação muito limitadas comparadas de hoje. Não é que nem hoje pegar um barco e fazer um cruzeiro no Caribe, Fernando. Não estamos falando sobre isso. As doenças matavam rapidamente a tripulação, porque as condições de viagem eram extremamente precárias. Então, para vocês terem ideia, qual que é a alimentação básica nessa época nos navios? Biscoito duro, carne salgada e peixe seco. É isso. Então muitas pessoas desenvolviam o que se chama de escorbuto a bordo dos navios. Escorbuto por falta de vitamina C. Essa é uma doença horrorosa. Imagina que as pessoas fazia a gengiva das pessoas sangrar. Qualquer ferida ou cortezinho que a pessoa tivesse não cicatrizava direito. Os músculos iam ficando cada vez mais fracos. Então muitos morriam disso. Imagina o nível de infecção no navio. Tá? Então a pessoa embarca e desaparece completamente do mundo conhecido. Vai para esse ponto de interrogação. Além. Vai para além. Tá? Porque o globo terrestre não era como nós temos hoje, todo ele descoberto. Ele estava sendo descoberto, desvelado, entendido. Do ponto de vista emocional, é importante a gente entender o impacto disso para a gente entender esse poema. Imagine para quem fica em terra. É como se a vida entrasse num silêncio absoluto. Para quem estava no mar, é uma espécie de navegar fora da história. Se algo der errado, não tem como pedir ajuda, não tem resgate, não tem nada. É simplesmente sumir no horizonte e contar com a sorte.
contar com o vento, contar com a própria habilidade. Né? É nesse ponto que o verso sobre o sal ganha sentido, vocês percebem? Esse mar, que hoje a gente vê como algo assim grandioso na história portuguesa, nos livros de história, né? Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Grandes Aventuras, vários livros escritos e tudo. Esse mesmo mar foi também o lugar onde escorreu a dor dessas famílias. O medo, a perda, a incerteza. Quantos Cristóvãos Colombos ou Pedro Álvares Cabral não deram de cara no nada, não naufragaram, para que esses dessem certo? Quantas famílias não choraram? Quantos marinheiros, tripulantes, não se perderam por aí? Imagina, gente, que o irmão de vocês, um pai de vocês, um filho de vocês é um marinheiro dessa época. E que ele acabou de embarcar numa expedição rumo ao desconhecido, rumo ao nada, para ver o que tem, rumo ao além, num barco de madeira, né, enfrentando um oceano infinito na época. Como é que vocês ficariam? Não é fácil, né? A partir do momento que ele desapareceu, saiu do porto, sumiu do horizonte, acabou. Você não sabe se ele vai voltar, não existe nada, carta, mensagem, não existe previsão. Vocês conseguem ver o peso disso? É muito diferente estudar isso como fato histórico e imaginar o impacto real na vida de quem ficava em terra. Esse é o clima emocional da expansão marítima que Fernando Pessoa abre o poema. Ó mar salgado, quanto das tuas lágrimas não são lágrimas do povo que chorava. O quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal, o quanto das tuas lágrimas não são lágrimas do povo que chorava. Dentro desse cenário que o poema se situa e que os portugueses começavam a avançar para além de do que qualquer europeu já havia visto no mundo. Fernando Pessoa segue o poema nessa linha, nessa pegada, vejam. Então ele diz, ó mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E daí ele segue, quantos filhos em vão rezavam, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Esses versos agora que ele traz, na sequência, são crus, vocês percebem? Eles denunciam o sofrimento real por detrás da epopeia. O sal das lágrimas agora ganha rosto. Como se a pessoa dissesse, quantas lágrimas, ou seja, quanto sofrimento e esforço, não foram gastos para que fosses nosso, ó mar, ou seja, para que essa conquista marítima existisse. Pensem, gente, só para a gente ter assim, uma noção, que sair na época dessas navegações para explorar o oceano é equivalente a hoje a gente, ou um familiar nosso, entrar num foguete para explorar o espaço, tá? Para ir para Marte, para ir para outro sistema solar ver o que tem. Vocês entendem? Mais ou menos isso. Esse era o peso da coisa. Era rumo ao completamente desconhecido. Tá? Uma passagem praticamente só de ida, sem saber se tinha volta. Esse é o peso da epopeia e da aventura. Então as primeiras estrofes desse poema, o mar salgado, sal esse forjado nas lágrimas dos que esperavam, né? Os entes queridos que esperavam os marinheiros e os desbravadores, por assim dizer. Essas primeiras estrofes funcionam como uma lembrança desse custo humano, da dor da espera. A pessoa está dizendo, antes de olhar para o mar como um símbolo de glória e descobrimento, é preciso lembrar o quanto de sofrimento silencioso ele representou para o povo português naquele período. Até aqui, ok? Vamos seguir com o poema. Então, Fernando Pessoa, na sequência, depois de fazer esse lamento, né? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso ao mar. E aí ele segue, veja que lindo esses próximos versos. Esses entram para a história. Ele segue, questionando tudo isso. Ele diz, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Vejam que lindo, vejam que lindo. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Fernando Pessoa aqui, ele está se perguntando o seguinte, gente. Valeu a pena? Todo esse esforço valeu a pena? Todas essas lágrimas e sacrifícios valeram a pena? E a resposta genial do poeta é: tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Olha que coisa maravilhosa. Valeu a pena? Sim, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E aqui vale trazer, gente, que isso não é só para as viagens marítimas que nós estamos falando, mas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa é a metáfora central do poema. Aqui Pessoa faz a mudança. Fernando Pessoa faz a mudança. É uma metáfora para a vida. O que Pessoa está dizendo é simples, mas enorme ao mesmo tempo. Ele versa sobre a vida de todos os seres humanos, não só os descobridores. Vejam, o que ele quer dizer é, se a gente tem estofo, se a gente tem força interior, se a gente tem estrutura interna, a gente consegue suportar as dores e as dificuldades que fazem parte de existir, que fazem parte de viver a vida. A gente consegue aguentar e se lançar ao mar dos desafios da vida e do desconhecido. Então, nesse cenário, tudo vale a pena ser vivido. Não porque a vida é sempre tranquila e boa, mas porque viver implica aceitar que vai doer e mesmo assim seguir adiante, não recuar. Explorar significa viver, consumir mais mundo, ampliar nossos horizontes. Vocês entendem como isso é uma metáfora? Na vida, quanto mais a gente vive, mais as dores aparecem junto. Não tem como evitar isso. Viver de forma plena, se expandir, ocupar mais espaço no mundo, experienciar mais, significa aumentar os pontos de atrito entre nós e o mundo. Quando você se expande, você consome mais mundo, tem mais atrito entre você e a matéria do mundo, ok? A área de contato cresce. E com ela cresce também as dores. As dores de crescimento. Vocês percebem? Então, entrar num relacionamento, por exemplo. Pegar esse exemplo. Você sabe desde o começo que pode terminar mal. Que você pode ter o coração partido. Que você pode ser rejeitado. Que você pode ver um plano inteiro ir para o ralo. Não é assim? É colocar de bandeja o seu coração na mão de uma outra pessoa que não é você. Então você fica suscetível, vulnerável a se machucar. Porque você se entrega ao outro. Não é assim? E você vai sofrer ao entrar num relacionamento. Porque mesmo dando tudo certo e a pessoa sendo ótima, uma hora vai acabar. Porque tudo na vida é perecível, nem que seja pela morte. E quando acabar, você vai sofrer. Mesmo assim, quando você olha para trás, sente que valeu a pena viver aquele amor. Não porque tudo foi perfeito, mas porque aquilo te atravessou como experiência real. Aquilo te formou, aquilo mexeu contigo de um jeito que fez a existência ter sentido. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas, se relacionar não tem nada a ver com ser feliz. É sobre ter significado e função na vida. Vamos pensar, ter filhos é a mesma coisa. Ter filho é abrir a porta para um tipo de experiência que antes não existia. São novos esses mares. Não? Traz preocupação, traz dor que não existia antes. Muito. Ter filho, vamos começar do começo, né? Como dizem. Já inicia com sofrimento simbólico desde o parto.
Começa por aí as dores, né? E daí segue. Noites mal dormidas, não ter tempo para você, sacrifício financeiro, abdicar muitas vezes do que gosta de sua vida pessoal. É sofrer quando o filho dorme, sei lá, fora pela primeira vez, quando sai de casa, quando ele toma várias decisões que você não entende ou não concorda, afinal, ele começa a ganhar autonomia e ser um ser, né, que escolhe por si. Quando ele se machuca, você se machuca também. Mesmo assim, se a alma não é pequena, a mãe diz: eu não deixaria de viver isso. Eu viveria tudo isso de novo, por ele e por mim. Por quê? Porque valeu a pena. Eu navegar novos mares nessa simbologia é eu me jogar de corpo e alma nas coisas. Pode ser um projeto que eu tenha, um trabalho que eu gosto, fazer isso com intensidade, com paixão, porque aquilo me dá gosto de viver dessa forma. Hã? E mesmo assim, ou justamente por isso, me cansa, me estressa, me exige. Isso é sacrifício por uma causa, uma ideia, um ideal. Ok? Porque um barco ancorado no porto é seguro, mas ele não foi feito para isso. Não foi para isso que ele foi construído. Ele existe para navegar, enfrentar o mar, vento, risco. E é aí que ele cumpre sua função. Quando ele se desgastar, ele cumpre sua função. É só assim que a gente se sente realizado de verdade em vida. Lacan já dizia, são as ilusões que nos movem. Gente, até com um pet essa coragem aparece. Quem já teve um cachorro ou um gato, sabe que muito provavelmente você vai vê-lo morrer antes de você. Hã? Você sabe disso desde o início. Ainda assim você entra na relação, cuida, se apega. Quando ele passa mal e você não sabe o que é direito, você fica aflito. Você sofre quando ele vai embora. E se pergunta depois: valeu a pena? Sim, eu sofreria de novo, mas teria ele de novo comigo. Valeu a pena passar por isso. Isso também é uma alma que não é pequena, vocês percebem? Ou seja, viver experiências que dão sentido à vida, mesmo que essas experiências para o mundo externo não tenham sentido nenhum, sejam indiferentes. Hã? Mas para a gente tem sentido. Vejam, portanto, e isso é importante. O que nós estamos falando aqui nesse poema, na verdade, é de aceitar a dor como parte do pacote de viver algo que importa. Vou repetir. Para viver algo que importa, nós temos que aceitar a dor. Inverti, né? É exatamente isso que esse verso tenta tocar. A disposição da gente viver, mesmo sabendo que vai doer. Não por masoquismo, mas porque as coisas que fazem a vida valer a pena quase sempre exigem que a gente suporte a nossa própria vulnerabilidade. Exige a gente se deparar com o nosso eu frágil e humano. Saber que vai doer e tolerar essa dor. Claro, aqui eu dei só alguns exemplos do que seria essa alma que diz sim à vida. Existem muitos outros, né? Só para ilustrar. Deu para pegar a ideia? Sigamos. Ah, e importante. Vejam, gente, não é um tudo vale a pena na ideia de que no final tudo vai dar certo. Negativo. Fernando Pessoa não é um romântico. É tudo vale a pena como experiência de vida que me enriquece. Se eu tenho uma alma que não se encolhe diante da possibilidade inevitável de sofrer, ao me lançar aos mares. A alma que tolera sofrer aguenta a dor da vida quando ela vier. A alma que aguenta sofrer aguenta mais mundo, aguenta navegar mais longe. Freud já dizia que a saúde psíquica tem a ver com a capacidade de amar. Isso eu acho isso muito belo.
Amar é justamente se expor ao que a gente não tem controle. É investir energia emocional em coisas que são finitas, que podem e vão acabar, que podem e vão falhar, que podem e vão nos decepcionar de alguma maneira. Logo, tem a ver com a capacidade de se comprometer com coisas que inevitavelmente vão nos fazer sofrer, mais cedo ou mais tarde. Mas que valem a pena mesmo assim, apesar do sofrimento, a gente ter passado por aquilo. Valeu a pena o momento vivido. Exatamente esse investimento libidinal que mantém a vida psíquica em movimento. A gente só se sente vivo quando a gente está implicado em algo que importa, algo que nos atravessa, algo que nos mobiliza. É isso que nos tira da cama todas as manhãs. Uma vida sem vínculos, sem desejo, sem laço, pode até soar mais segura, mas é uma vida que não circula, vocês entendem? Que não nos engrandece, que não transforma, que não tem troca. É uma vida muito menos potente, como diria Nietzsche. É o envolvimento com as coisas ao nosso redor que dão cor, sentido, intensidade para o existir. É isso que faz a vida deixar de ser apenas sobrevivência mecânica para virar algo mais. Por isso, o sofrimento não anula o valor de eu ter amado. Pelo contrário, ele é o preço que a gente paga de ter vivido uma experiência que ativou a nossa psique, que mexeu com os nossos sentidos, que nos colocou em movimento, que nos ligou ao mundo. Quando eu coloco minha libido e meu eros para fora, eu me conecto com o mundo. É assim que Freud pensava. Sofrimento não é falha, portanto, é consequência natural de um psiquismo que se arrisca a viver. Não quero fazer guerra ao que é feio. Não quero acusar, nem acusar quem acusa. Quero um dia ser apenas alguém que diz sim à vida. Esse é Nietzsche. Acabei de citar Nietzsche. Bonito, né? Amar a vida com tudo que ela traz. Não só do que é bom, mas também do que machuca. Ok? Essa é a ideia que conversa com Fernando Pessoa. Por quê? Alegria e tristeza não são escolhas separadas, gente. São faces da mesma moeda. Alegria e tristeza são lados opostos da mesma moeda. Se eu digo eu quero viver o que é bom, eu estou dizendo ao mesmo tempo eu aceito o risco, aceito que é difícil também e aceito que vou sofrer. Não dá para querer um lado sem querer o outro. Uma vida sem sofrimento é uma vida anestesiada. E ao evitar o sofrimento, eu acabo evitando as experiências que fazem parte da vida e que fazem a vida valer a pena. Então, Fernando Pessoa sintetiza tudo isso num verso extremamente potente, nesse aforismo gigantesco, lindo. Olha que potente e belo. Valeu a pena? Sim, tudo vale a pena experimentar, desde que eu aceite que junto vem a possibilidade de sofrer. Sim, valeu a pena. Se a alma não é pequena, tudo vale a pena. Bonito, né? Sim, se algo deu errado foi porque eu me arrisquei. Sim, mesmo que o resultado não tenha sido esperado, o percurso me amadureceu, me fez experimentar coisas da vida, provar novos sabores, novas situações. E só por eu ter provado já valeu a pena. Nietzsche, em A Genealogia da Moral, vai dizer que nós temos que riscar a palavra arrependimento do nosso dicionário, porque arrependimento é sempre um julgamento moralista a posteriori, vocês já repararam? Hã? Ora, o que é um arrependimento se não um julgamento covarde do nosso eu do passado? Engenheiro de obra pronta, vocês entendem? Ora, se você tentou, parabéns por ter tentado. Se não deu certo, tudo bem. Naquele momento você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha em mãos naquele momento. E que bom que você viveu algo novo, que você teve a coragem de ir ao mar. Hã?
Às vezes simplesmente não era para ser. Ou a gente descobre que aquilo que a gente buscava não era o que a gente queria de verdade. Tudo bem, mas valeu a pena. Porque a alma não é pequena. A gente só soube disso porque a gente tentou. Quando a gente vive situações assim, gente, em que a gente tenta algo novo, quando se envolve de corpo e alma com algo que a gente gosta, quando aposta numa relação, sei lá, num projeto, num trabalho, numa mudança, numa viagem, numa ideia, um ideal qualquer seja que for, numa ilusão qualquer seja que for, nós estamos colocando as situações em que existe a chance real de dar errado, de doer, de a gente se frustrar, da gente sofrer. Elas desgastam o nosso navio um pouco. É o choque do nosso navio com as ondas do mar. Mas nesses momentos nós estamos vivendo. É disso que eu estou falando. Dos momentos que a gente sai da segurança do porto e coloca a alma em movimento. Seja com alguma ideia, projeto, com investido em alguma pessoa, algum outro libidinal, seja o que for. Essas são experiências que alargam a alma. Não porque são fáceis, mas porque fazem a gente crescer. Justamente por serem difíceis, fazem nossa alma crescer. Faz a gente entender mais sobre a vida e sobre nós mesmos. Depois dela, com a alma largada, cabe dentro de nós mais mundo. A dor alarga a alma e faz caber dentro de nós mais mundo. A dor ela educa, a dor ela nos aterra na vida. É isso que Fernando Pessoa está sintetizando nesse aforismo, nessa potência de verso. Belíssimo. Ok? Vamos seguir agora com a estrofe do desfecho do poema. Tá bem? Então, tem o verso que vimos, certo? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Daí ele segue. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Belíssimo também, né, gente? Vejam, e só para a gente entender uma coisa, né? Para não ficar fora de contexto. O que é bojador? O cabo bojador, só para a gente entender a estrofe. O cabo bojador é um ponto da costa africana onde o mar muda radicalmente de comportamento. Então imaginem que a partir desse determinado ponto, a partir desse cabo, a partir dessa distância geográfica, o mar começa a ter correntes mais fortes, ventos que jogam o navio contra a costa, bancos de areia lá imprevisíveis para a época, ondas violentas, ok? E imaginem tudo isso no século XV, ok? Nós estamos falando de 1400 e lá vai bolinha, para quem navegava naquela época. Isso não é só um detalhe técnico, gente. É uma fronteira psicológica. É o limite do mundo conhecido. O mapa do mundo ia até ali. Depois, era tudo um ponto de interrogação, era tudo preto, desconhecido, uma incógnita. Só para vocês terem uma ideia, antes, já para os navegadores medievais, o bojador era sinônimo de morte. Tá? Eles acreditavam que depois do bojador não tinha nem retorno. O mundo acabava ali. Se você seguisse, você ia cair no abismo da Terra. Então vejam, esse ponto é algo grandioso no que tange limite psicológico e geográfico da coisa toda. Né? Até aquele ponto a gente sabe ir, a gente sabe navegar. Dali para frente é o desconhecimento total. Então tinha lenda, medos, histórias de monstros, tempestades violentas, né, que envolviam medos, perigos, navios que não voltavam, toda aquela mística que é criada. Ou seja, bojador é sinônimo de limite do possível. Bojador é sinônimo de limite. Não apenas da navegação. Lembrem que esse poema é uma metáfora. Então nós estamos falando do limite do próprio ser humano diante do desconhecido, do seu próprio corpo. Usar o bojador é ir além dos limites pessoais, é enfrentar nossos medos e suportar
nossas dores. Faz sentido? Então, quando o Fernando Pessoa usa essa imagem, ele está puxando exatamente essa ideia. O bojador como aquilo que separa o que nós conhecemos do que ainda não ousamos viver. O limite psicológico, emocional, existencial, onde a gente hesita, onde a gente recua, onde a gente evita. É a fronteira entre o que é confortável para a gente e o que realmente transforma, o que realmente amplia a nossa vida. Então, quando a pessoa escreve quem quer passar além do bojador, reparem, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Né? Ele está dizendo o seguinte: quem quer viver uma vida que vale a pena, ou seja, uma vida não paralisada pelo medo do desconhecido, pelo medo do fracassar, uma vida que é marcada pelo não agir, sempre com aquele navio atracado no porto. Né? Por quê? Porque nós nos sentimos inseguros de nós mesmos. Né? Quem quer ir além disso, necessariamente vai ter que criar coragem, aprender a lidar com a dor. Quem quer passar além do bojador tem que ir além da dor. Lidar com o medo e a incerteza do que nos faz humanos. É isso que ele está falando, na minha interpretação psicológica humanista do poema. Ora, você vai ter que aprender a sustentar as dores da vida na sua alma. Vocês entendem? Porque tudo isso nos habita. Lembrem, o ser humano, para Fernando Pessoa, não é um super-herói. É um eu frágil e fragmentado, um eu indeciso, um eu inseguro. Então, no poema, Fernando Pessoa, ele está falando do mar português, ou seja, das navegações e explorações marítimas, mas é uma metáfora. Entendam que esse poema é uma grande metáfora para as nossas vidas. Ele começa falando de Portugal e do mar, mas aqui ele está falando de verdade sobre nós, seres humanos. O quanto a gente está disposto a viver e explorar a vida, mesmo sabendo que a vida não tem garantias, mesmo sabendo que ela machuca, que ela bate, que ela nos faz sofrer. E quanto a gente suporta esse preço. É sobre ter a coragem de lidar com as nossas próprias inseguranças, portanto, com nossos medos de fracassar, com a vontade que a gente tem de controlar tudo, mas tendo a consciência que a gente não controla quase nada na vida. Olha que difícil é, né? Então a aventura do poema não é heróica, ela é humana. Ou melhor, eu diria o seguinte: a gente pode dizer que a aventura de todos nós humanos nessa vida é heróica, justamente por ser humana. Faz sentido? Porque não é simples, gente, simplesmente existir no mundo, tendo a consciência de que eu existo. Isso é pesado, porque eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas inseguranças. E mesmo assim, eu tenho que seguir vivendo. Ainda assim, eu tenho que alçar esse pulo ao mar, né? Os desafios que a gente tem do cotidiano. Mesmo eu sendo esse ser falho, inseguro e chulesento. Isso sim é um ato de coragem. Hum? É difícil lidar com a consciência constante de que nós somos seres limitados, de que a gente não controla quase nada na vida, que a gente carrega medos antigos, que a gente tem traumas infantis, que a gente nem sabe nomear. É difícil viver com essa mistura de lucidez e fragilidade que é o nosso consciente. Né? Esse campo de batalha, como diria Freud, entre o id e o superego, né? O ego é o campo de batalha entre as vontades que a gente tem e a gente não controla. Isso é muito difícil. A gente deseja coisas e ao mesmo tempo a gente tem receio do que elas podem nos causar. Fernando Pessoa sabia muito bem dessa confusão. A visão de ser humano, de pessoa, ela é nobre, ela é honesta, ela é crua. De novo, para ele, o ser humano é um ser fragmentado e atravessado por um monte de desejo e vontade, que não sabe direito o que quer, de onde veio e para onde vai, sem um eu definido. Não existe um eu claro e sólido em Fernando Pessoa, que sabe o que quer, que não tem medo de nada. Pelo contrário, pelo contrário. Somos todos seres frágeis e oscilantes, machucados por dentro muitas vezes. Conviver com tudo isso não é tarefa fácil. Porque a vida
nos lança, muitas vezes, nos joga aos mares e a gente tem que ir lá enfrentar. Isso não é fácil. Viver não é tarefa fácil, gente. Tá? Fernando Pessoa sabia bem disso. Quem leu a biografia dele sabe. E vejam, navegar, mesmo com todas essas condições meteorológicas adversas que nos faz humanos, todas essas condições internas, por assim dizer, é, portanto, heróico por si só. A coragem na vida, portanto, não é sobre não ter medo ou insegurança. É saber aceitar o medo e a insegurança. E ir para o mar da vida mesmo assim. Hã? Dentro do que isso significa para cada um. Explorar e desafiar, né? Cada um vai ter o seu mar. É jogar o jogo da vida mesmo sabendo que eu não estou preparado para jogar o jogo da vida. A vida é uma peça de teatro que a gente atua pela primeira vez sem nunca ter ensaiado. Não é algo simples. Então a gente não está falando aqui de atos heróicos no sentido dos livros de história. Ninguém precisa disputar uma Olimpíada, iniciar um curso de navegação para explorar novos continentes por aí, tá? Não é sobre isso. Para nós, seres humanos comuns, cruzar o nosso bojador tem a ver com coisas muito mais íntimas e pessoais do dia a dia. Atravessar o nosso bojador muitas vezes significa encarar aquilo que a gente sempre evitou sentir. Medo, tristeza, ciúme, frustração. Conseguir ficar com essas emoções sem desmoronar. E essas situações gatilho ocorrem em inúmeras situações do dia a dia das nossas vidas, né, gente? Não é fácil. E fazendo um parênteses aqui, do ponto de vista psicológico, gente, esse movimento de entender e processar melhor as nossas próprias emoções, entender melhor a si mesmo e as nossas forças internas e fraquezas, é importante por um motivo muito simples. Ninguém cria segurança emocional fugindo de si mesmo. A segurança nasce justamente quando a pessoa começa a reconhecer o que sente, aceitar o que sente, elaborar o que sente, em vez de se esconder. É só quando alguém se permite olhar para dentro com honestidade que essa pessoa começa a construir uma base mais estável. Do ponto de vista psíquico, é só quando existe essa base, essa segurança emocional, quando a pessoa se sente vista, validada, entendida e aceita pelo que ela é, por ela mesma, é só quando isso acontece que ela realmente ganha estrutura interna para poder se expandir para novos mares. É essa base que permite ao corpo suportar doses maiores de frustração, de incerteza, de sofrimento, de dores, entendeu? Isso que significa ter estofo. Faz sentido, gente? E a vida no dia a dia, como eu falei, está cheia de situações que esbarram nos nossos limites internos. Né? O mundo como matéria se choca com a gente. Mexem com as nossas emoções, nossos desejos, nossas feridas emocionais. Isso pode ser uma conversa difícil, uma frustração no trabalho, uma sensação de que você tem que você não vai dar conta. Coisas aparentemente pequenas, mas que tocam exatamente nos pontos onde a gente é mais sensível. Todos nós, sem exceção. Então, para nós, seres humanos comuns, heroísmo é isso. Lidar com os nossos limites internos, com as emoções difíceis, com o medo que tenta nos paralisar. Não é sobre grandes feitos históricos, certo? Mas sobre ter coragem de se ver por dentro e sustentar a vida como ela é. Cheia de incertezas, vulnerabilidades e desafios cotidianos que ninguém registra em livro nenhum, mas que aparecem para nós todos os dias, aqui dentro. E é justamente isso, ao meu ver, que esse poema aponta. Vejam, passar além do bojador é passar além da dor. É reconhecer que viver envolve desconforto, envolve perda de controle, envolve ausência de garantias. Isso requer coragem. Não existe caminho significativo que seja completamente protegido na vida. Infelizmente, não tem. Quem deseja uma vida que faça sentido, uma vida que não se limita a repetir padrões de defesa, a um navio que só fica no porto,
uma vida não paralisada pelo medo, ou seja, quem deseja viver experiências da vida que valem a pena serem vividas, vai acabar se deparando com dor ao longo do percurso, as ondas que chocam no navio. Vai acabar se deparando com momentos em que é preciso caminhar apesar do medo. E vai sentir dor no caminho. Porque a vida, gente, não é sobre ser feliz. É sobre ter direção. A felicidade, ela oscila. O propósito é que sustenta. E isso é importante. Fernando Pessoa não é idealista. Quando ele diz, Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu, ele está falando que é sobre ter direção, vocês entendem? Essa vontade de ir além do porto, que faz qualquer vida ganhar densidade, profundidade, sentido. É isso que move o barco. É isso que espelha o céu no abismo. O céu do Fernando Pessoa não é do tipo assim, ai, saia da sua zona de conforto, lute e depois você será feliz para todo sempre, você vai chegar ao paraíso. Não é isso. Porque o ser humano para a pessoa não é estável. Nem a vida é algo bom. A maioria do tempo. Nós vamos estar sempre lutando, sempre tendo que navegar. É sobre ter propósito. É sobre ter disposição para navegar. Não sobre chegar em algum lugar. Isso é bem importante. Dostoiévski tem uma frase muito bonita que conversa muito bem com o que a gente está falando. Dostoiévski diz: podem ter certeza de que não foi quando descobriu a América, mas sim quando estava a descobri-la, que Colombo se sentiu feliz. Vocês percebem? Então, os lugares da vida onde existe risco profundo também são os lugares onde existe a possibilidade de algo maior. O perigo e o céu coexistem no mesmo território. Alegrias e tristezas, caminhos a serem descobertos que valem a pena ser vividos, e dores são lados opostos da mesma moeda. Deu para pegar a ideia? E é assim praticamente em tudo que importa, gente. Amar alguém envolve vulnerabilidade, perigo. Ao mesmo tempo, conexão profunda, céu. Ter filhos envolve medo e responsabilidade, perigo. E um sentido de vida enorme, céu. Começar algo novo envolve insegurança, perigo. Mas expansão pessoal, céu. Encarar a própria verdade em terapia, desconforto. Mas traz liberdade psíquica, céu. Vocês entendem? E quando eu digo céu, não é que chegou lá e vai estar tudo resolvido. É um contínuo remar. Contínuo remar. Eu ter passado por aquela experiência valeu a pena, mesmo que ela seja finita, porque isso fez eu consumir mais mundo, fez eu ter mais experiência, fez eu provar mais do mundo. Nosso velhinho Freud já dizia isso há muito tempo. A vida não oferece prazer puro. Toda experiência importante vem misturado com algum grau de desprazer. Amar envolve ciúmes, insegurança, medo de perder. Criar um filho envolve alegria, mas também preocupação. Crescer profissionalmente envolve satisfação, mas também frustração e estresse. Para Freud, viver plenamente é justamente conseguir sustentar essa mistura, não fugir dela. Para Freud, não existe prazer sem uma parcela de desprazer. Amar, trabalhar, criar, desejar, tudo isso traz satisfação, mas ao mesmo tempo tensão, frustração e esforço. Ou seja, algum tipo de dor envolvida. Ele dizia que viver de forma madura não é buscar prazer, portanto, o tempo inteiro, mas conseguir aguentar essa combinação inevitável entre o que é bom e o que dá trabalho, o que dói. É essa capacidade que permite que a vida tenha sentido. Lacan, que é um outro psicanalista, também vai nessa linha. Ele diria que é justamente quando o sujeito se depara com aquilo que o inquieta, na linguagem de Lacan, com a falta, com o limite, com aquilo que ele não controla, que ele tem a chance de se construir de forma mais verdadeira. Ou seja, não é evitando a angústia que a pessoa se forma, é encontrando um modo de se posicionar diante da angústia.
A angústia para Lacan não é um sinal de que alguma coisa deu errado, mas de que o sujeito ele está tocando num ponto essencial da própria construção. Como ele mesmo dizia, a angústia é o único afeto que nunca mente. Nietzsche tem passagens que conversam diretamente com esse poema de Pessoa. Então vejam como esse poema atravessa a filosofia, a psicanálise, de uma forma muito bela. É muito verdadeiro, ao meu ver. Conversa com grandes autores. Nietzsche, no seu Zaratustra, ele diz algo belíssimo. Ele diz: é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Ou seja, nada novo nasce ou cresce sem ter que primeiro atravessar uma zona difícil, instável. E no Crepúsculo dos Ídolos, de uma forma muito mais direta, ele também traz essa ideia, uma frase que ficou famosa também. Ele diz: aquilo que não me mata me fortalece. Então todos esses autores convergem com Pessoa. Estou trazendo tudo isso para vocês verem a potência filosófica de Fernando Pessoa. Né? Aqui a gente tem a ideia, nesse poema, de que a vida se amplia ao a gente enfrentar e tolerar tensões. Porque essas tensões obrigam a gente a criar uma nova forma de existir. A psicanálise traz muito isso. O desafio de cada sujeito na análise é inventar uma forma de pertencer e existir no mundo, com as suas características, aguentando o seu eu, o seu vazio. A meu ver, é sobre isso que o poema versa. O mesmo lugar onde existe o abismo é o lugar onde se vê o céu. Percebem? Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. No fundo, gente, o poema inteiro faz um movimento muito bonito. Ele começa mostrando o quanto essas navegações eram sofridas, não só no perigo físico, mas o impacto humano, né, o mar salgado das lágrimas, de tantas perdas, de tanto medo. E o mar representa essa dor real das travessias, das batalhas da vida. A pessoa começa falando de forma literal do mar português, portanto dos marinheiros, da família, mas logo migra para uma ideia simbólica que atinge a todos nós. Aqui o poema vira metáfora. Valeu a pena? Valeu. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, por mais que exista dor, risco, vulnerabilidade, é justamente nesse movimento de ir, de descobrir, de se lançar no novo que a vida acontece de verdade. A mensagem final do poema é simples, mas ela é poderosa, gente. Viver dói, mas viver vale a pena. Porque é isso que faz a alma crescer. É isso que faz a vida ser digna de ser vivida. A dor é esse ponto de contato bruto com a realidade. É o sal que tempera a comida. É o que nos lembra de que a gente está implicado na vida. Ok? Ela marca algo que nos atravessa de verdade. Ela mostra que uma experiência tem peso e consequência. É justamente por isso que certas vivências ganham sentido. Porque elas exigem de nós algo. Porque elas nos afetam. Porque elas não passam despercebidas. O que é fácil, gente, o que é dado não tem graça. Não nos enobrece. Não nos faz melhores pessoas. Vocês sabem que na literatura grega, os deuses gregos invejavam os mortais justamente porque os mortais eram mortais, porque eles iam morrer, porque a experiência só ia ser vivida uma única vez e isso tempera a experiência, traz gosto. A dor tempera a vida. Cabe a nós ter estofo de tolerar esses momentos para nos lançarmos ao mar e vivermos as experiências que a vida nos proporciona. Ao meu ver, esse poema é uma afirmação da grandeza anônima do homem comum, com H minúsculo. A pessoa está dizendo que a grandeza de um país não está nos feitos épicos, mas na dor silenciosa do povo.
Todos nós carregamos dores que ninguém vê. Toda a vida humana tem um custo emocional não reconhecido. Ninguém vive sem sacrificar algo de si para que o mundo continue andando, eu diria. Não é verdade? Então, Fernando Pessoa ele não está romantizando o sofrimento. Ele está dizendo que, já que viver envolve risco e dor, o melhor que a gente pode fazer é usar isso para expandir a nossa alma, não para encolher ela. Não se trata de buscar sofrimento, mas sim de não deixar que o medo nos impeça de viver aquilo que nos dá sentido. Tá bem? É isso, gente bonita. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e dessa interpretação psicológica e humanista do poema Mar Português. Até a próxima.